diz: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Meus amados irmãos, o reino de Judá estava sendo preterido pelo império dos caldeus, a Babilônia. E à vista dos homens não havia, amados irmãos, solução, porque aonde a Babilônia chegava, os caldeus chegavam, eles traziam destruição. E aí, vendo isso, o profeta Abacuque, ele olhando para essa situação, ele agora se coloca, ele toma uma atitude essa que levou ele, amado irmão, a perguntar para Deus, a interpelar Deus, se Deus não daria livramento, ou não daria, providências concernentes a este ataque. Abacuque agora toma uma atitude. Qual foi a atitude? Ele sobe agora, amados irmãos, para uma torre de vigia. Os eruditos não querem indagar sobre aonde era essa torre, mas alguns falam-se que era, amados irmãos, nas ruínas da muralha da cidade, onde ficava um sentinela. E ali, amados irmãos, ele subiu para ver, para falar com Deus, para indagar ao Senhor a respeito daquilo que poderia acontecer a esta nação, porque ele estava vendo o que iria acontecer. E ele subiu para uma torre, para a primeira coisa, buscar a Deus, orar a Deus, para ter uma resposta de Deus para aquele momento. Ele orou, amados irmãos, ao Senhor e esperou, porque o homem de fé, ele ora e ele espera a resposta de Deus. Tem pessoas que começam a orar e se esquecem que orou a Deus. E eu quero dizer que o profeta Abacuque aqui não, ele subiu como uma atalaia, como sentinela, e ficou ali de prontidão para receber uma palavra do Senhor. E ele foi se queixar com Deus, se Deus não livraria, e se Deus não daria providências. É digno de nota que no capítulo de número, amados 3, ele faz uma oração, ele começa orando agora. Quando ele vê a resposta de Deus, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque no meio dos anos, porque o profeta estava olhando para o passado, por aquilo que Deus já havia feito, que Deus havia restaurado, que Deus havia trazido avivamento sobre o seu povo, e não ficaria da mesma forma. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, amados irmãos, que a primeira atitude de um atalaia, de um vigia, é buscar um lugar secreto. Se você quer avivamento na tua vida, escute, olhe para mim. Se você quer avivamento para a tua vida, busque um lugar secreto. O lugar secreto do profeta Abacuque foi numa torre alta, para clamar a Deus em silêncio, amados irmãos, quando ninguém estava olhando para ele. Amados irmãos, o lugar secreto de Paulo de oração, muitas vezes foi nas prisões luminais dali do Império Romano, mas Paulo tinha um lugar secreto de oração. O lugar secreto de Daniel era na sua casa, com as portas da janela viradas para Jerusalém. Eu não sei aonde é o teu lugar secreto, mas você pode fazer um na tua casa para buscar o Senhor. Quem viu aquele filme Quarto de Guerra? Eu assisti o Quarto de Guerra. O povo que não gosta muito de orar, aí chega uma irmã da mesma igreja, da mesma comunidade, e fala para ela a respeito da oração e da resposta. Aí a mulher escolheu aonde? Quem lembra? Onde foi? No closet do seu quarto. Tinha um quarto e tinha um closet. Não é isso? Não foi assim? Onde eu colocava as roupas, e ali ela nem dobrava o joelho, ela sentava e ficava clamando a Deus. Sabe qual era a oração dela? Transforma meu marido, eu não quero perder essa guerra. Tu pode trabalhar na vida dele. E você sabe qual foi a resposta do filme?
solução, eu não sei aonde é, mas você precisa encontrar um lugar. Pastor Michael Durdock, que eu sou um admirador deste homem, agora eu já escreveu vários livros e eu comprei quase todos deste homem para ler, e comprei também alguns DVD de ensinamento, de estudos daquele homem. Ele disse que pode faltar tudo na casa dele, mas na casa dele tem uma sala, tem um altar, que ele entra para falar com Deus, ele entra para falar do Espírito Santo. Na nossa casa, projetando lugar para a televisão, projetando lugar para tudo, menos um lugar para buscar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não tem um cantinho da oração, o profeta sobe numa torre e vai clamar a Deus. Nós devemos tomar, se queremos avivamento, precisamos tomar algumas atitudes. A gente está aqui todos os dias falando aqui a mesma coisa sobre a oração, sobre a busca do Senhor. E aí, amados irmãos, o profeta tomou uma atitude, viu a situação do povo. Senhor, os caldeus vão destruir tudo, e tu não vai olhar para nós? E aí, ele indaga ao Senhor. Amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. O profeta Abacuque viveu num povo que estava espiritualmente morto, e ele sentiu necessidade de um reavivamento, ou de um avivamento para o seu povo. Ele colocou-se, amado, nessa torre e foi falar com Deus. Há momento nas nossas vidas e na vida da igreja que precisamos de um avivamento, e é em meio das crises que nós precisamos de um avivamento. Está passando crise, Deus está te chamando, porque Deus não manda prova de graça. Escute, volta aqui a dizer, Deus não manda prova de graça. Se Deus manda prova para o crente, é porque já se acomodou. Aí vem tribulação para a vida do crente. O profeta viu a nação sendo agora perseguida, e o que ele podia fazer? Então, a tribulação está chegando, e eu vou falar com Deus, eu vou buscar o Senhor. E aí o profeta, vendo que a crise se instalou, ele foi buscar a Deus. É no momento da crise que nós devemos buscar a Deus. Se você está passando luta, quem está passando luta e prova, que levante a mão. Levante a mão, quem está passando luta e prova. Está na hora de você dobrar os joelhos. É no momento da crise que Deus te chama para estar com Ele. É no momento da tribulação que Deus te chama para estar com Ele. Tem muitos pregadores evangelistas que Deus está fazendo, sabe o que, irmãos? Porque tem pregadores aí que vivem de avião em avião, de um estado para o outro, e ele não para falar com Deus. Aí sabe o que aconteceu com um? E numa linha de trem, em cima do ponte, o trem parou, e aí ele foi lá ao Senhor. Nessa hora Deus fala com ele, disse: agora foi preciso eu parar o trem, porque eu quero ouvir a tua voz. E tem muito crente que entra e sai, vai para um canto, vai para o outro. Nós precisamos, como estamos passando muito prova, o Senhor está nos chamando para descer até a sua presença. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, meus amados, além de esse homem pedir um avivamento, ele pediu que ocorresse no meio dos anos. Sabe por quê, pastor Bernardo, no meio dos anos? Porque no começo tudo é maravilha, né, irmão? Olha, por que ele pede? Manda um avivamento no meio dos anos. Amados irmãos, sabe por quê? Porque no começo, amados irmãos, tudo é fácil, tudo é novidade, mas com o passar dos anos vem a fadiga, vem o cansaço, vem o desânimo. É assim. Eu aprendi com um pastor, amigo meu, por sinal, pastor Rogério. Ele disse: pastor Edi, nós precisamos de 3 avivamentos. Um no começo, um no meio e um no final da vida. Um no começo, um no meio e outro no final da vida. Porque, meus amados irmãos, eu fico vendo alguns pastores já com 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, e aí vão à igreja, quando alguém, ele não dirige mais, tem alguém que levar para o culto. Olha aí, os anos estão chegando. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os
qual dia nos guardará do meu descontentamento. Eu conheço pastores lá que fica a mercê dos filhos para passar lá na casa deles e levar para a igreja para o culto, porque não consegue dirigir mais por causa da visão, e a mesma lei que não dá mais carteira de motorista por essas pessoas. Meus amados irmãos, os maus anos vai chegar. Por isso que nós precisamos de 3 avivamentos. Um nós recebemos quando aceitamos a Jesus. Tudo é fácil, tudo é mil maravilha, tudo é bênção, é oração, é consagração, é evangelização. Mas com o meio dos anos vem a fadiga, vem o cansaço, vem o desânimo. E muitos se decepcionam, confundem com todos. Me lembro que quando eu era jovem, a gente Tem um na igreja que não decepciona ninguém. Eu estava falando com uma moça esses dias, que ela me mandou uma mensagem dizendo que estava passando, e quando fui orar por ela, aí Deus me mostra, amados irmãos, sabe qual é o problema, minha querida? Deixa eu te dizer, eu estou falando aqui para você aquilo que Deus falou, meu coração quando estava orando, é que você, as pessoas que mais você amava, te decepcionaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa que o Senhor manda eu te dizer aqui, eu estou sentindo da parte de Deus, todos e todos podem te decepcionar, mas Ele não te decepciona, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Nós precisamos de 3 avivamentos, porque a velhice está chegando, amados. Abacuque ora, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Aí ele diz assim, é justamente no meio dos anos é que nós precisamos deste avivamento, porque muitos crentes estão se acomodando. Muitos crentes já se acomodaram. Eu entrei na igreja e às vezes a gente diz, bora dobrar o joelho para orar, e fica algumas pessoas sentadas. Eu não sei se é o joelho que dói, eu não sei o que está acontecendo, mas está faltando algo, eu não sei o que é, amados irmãos. Nós vamos ver, meus amados irmãos, nós precisamos deste avivamento quando a nossa alegria está se acabando de servir a Deus. Precisamos clamar urgente de um avivamento quando a nossa alegria em servir o Senhor já está acabando. Precisamos de um avivamento quando não conseguimos mais sonhar, quando não conseguimos mais crer, quando não conseguimos mais ter esperança. Nós precisamos de um avivamento.